Olá meninas e meninos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de quinta-feira. Hoje eu tenho 3 coisinhas para falar para vocês. Mas antes, não se esqueçam, já deixem a contribuição de vocês, se inscrevam se vocês não forem inscritos e não saiam deste vídeo sem deixar a sua opinião. E vamos lá para as notícias. Foi definida a data para a premiação Pantenner Golden Butterfly, que é a mais prestigiada cerimônia de prêmios aqui da Turquia. E no dia 4 de dezembro nós teremos a embaixadora da Pantene, a senhorita Demet Özdemirkoç, que irá entregar os prêmios. As 4 estrelas deste ano de 2022 foi divulgado no mês de agosto. A primeira será Özgü Kaya. Depois nós temos Taro Emir Tekin. Depois nós temos Nilsu Berfin. Depois nós temos Asu Burcu. Ok, parabéns para eles. Serão 32 categorias. Eu ainda não sei quem está concorrendo. Eles ainda não divulgaram. Mas eles dizem que no dia 19 de outubro iniciará as votações. Então vamos ficar ligados. E agora aqui, gente, nós temos um probleminha nos bastidores. O Burak Özçivit recebeu algumas críticas pela participação dele no evento de cinema internacional que aconteceu lá no Uzbequistão. Eu falei sobre este evento para vocês, mas lá teve um pequeno atrito. Este problema nos bastidores foi presenciado por este ator aqui que se chama Serdar Gökhan. A notícia que se espalhou aqui na Turquia é que este senhor, o Serdar, estava com ciúmes do Burak Özçivit. O Serdar não gostou do que estavam falando sobre ele na mídia e ele ligou para um canal de fofoca aqui da Turquia e se explicou. Segundo ele, o Burak Özçivit e a atriz Nurgül Yeşilçay teriam se recusado a subir no palco com mais 10 atores turcos que estavam presentes no evento. Isso se tornou evidente durante o evento porque eles colocaram 12 cadeiras no palco e o Burak e a Nurgül teriam se recusado a subir no palco. O Serdar disse que escutou no backstage os dois conversando, falando não vou, não vou. Eles não queriam subir, se juntar aos outros atores. Em sua explicação, o Serdar disse que achou bem deselegante, porque todos eles estavam ali representando a Turquia, ninguém ali estava ganhando, recebendo dinheiro para estar ali, e ele achou um pouco desrespeituoso o Burak e a Nurgül se recusar a subir no palco. E o Serdar aproveitou também para fazer algumas críticas à atuação do Burak. Ele disse que atuar não é só franzir a testa, ficar com cara de bravo. Isso é por causa do personagem dele no Kuruluş Osman, que ser ator é muito além disso. O Burak, em resposta, disse que, ironicamente, que na série eles também sorriem, que não é só cara de bravo. Complicado, né, gente? Ai, difícil falar sobre isso, mas foi isso que aconteceu. Agora nós vamos para o nosso terceiro assunto. Situação muito preocupante para os produtores da série Emanet. No dia 19 de setembro, segunda-feira, foi ao ar o primeiro episódio da terceira temporada da série Emanet, que pela primeira vez não contava com a presença da atriz Salan Turkoglu. Lembrando que a Salan decidiu deixar a série após ser submetida a condições escravas de trabalho, e hoje ela segue plena para o seu próximo trabalho, Kazakçı Şerbeti. Já não muito plena foi a estreia da série Emanet. A audiência da estreia do dia 19 ficou na 32ª posição do ranking, não conseguindo alcançar nem um ponto de audiência. Já no dia 20, que foi na terça-feira, eles conseguiram subir um pouquinho a posição e fecharam na 26ª posição com 1,18 de audiência. Se tratando de estreia, a série teve uma péssima audiência. E isso não passou despercebido nos tabloides aqui da Turquia e eles destacaram alguns pontos. Eles disseram que o resultado chocou muito os fãs do Halil Ibrahim. Disseram que a popularidade do Halil tem aumentado, no entanto, o interesse pela série tem diminuído. Disseram que a situação é muito preocupante para os produtores, que o público ainda não conseguiu se conectar com a personagem da atriz georgiana Nanuka, ou Nanuka.
E por último, que eles estão em uma situação muito delicada. Realmente é delicada. É difícil pro Halil segurar a série inteira nas costas, né, gente? E como na matéria disse, a popularidade do Halil se mantém, mas o interesse pela série tem diminuído. E além de tudo isso, eles deram um péssimo final, que não foi digno, né, gente, de quem acompanhou todas as temporadas. Eles introduziram a nova parceira do Yaman, tipo assim, de paraquedas na história. Ela está trabalhando para ele na casa dele como uma funcionária, mas ela esconde ali um desejo de vingança. Gente, eu acho muito complicada a situação do Ibrahim na série. Eu não sei até que ponto a baixa audiência pode afetar a carreira dele. Perante aos fãs, não muda nada, né? Eu não sei perante aos olhos profissionais. Porque ele não pode assumir essa responsabilidade sozinho de tentar carregar a série inteira nas costas. Ele também, nessa altura do campeonato, não pode abandonar. Ai, eu acho muito complicado, né? Não sei como que funciona esses currículos dos atores, mas enfim, eu acho muito complicado. A maioria aqui de vocês disseram que não iriam assistir a série. O que eu sei é que o público turco aqui, ó, não está muito de agrado não com a sequência. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Estaria a série Emanet fadada ao insucesso? Os números provam isso. Não sou eu que tô falando, hein? Não sou eu que tô jogando no azar não, hein? São os números, que isso? 32ª posição, depois 26ª, não tem condições. Tá bom, meus queridos? Um beijo, fiquem com Deus, uma excelente quinta-feira pra vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!